Boa tarde, pessoal, tudo bem? Peço logo antes que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe, que me ajuda bastante neste meu trabalho, lendo livros para o público, porque sempre tem aquela pessoa que tem preguiça de ler um livro. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu também já tive. Bom, como eu venho dizendo em quase todos os vídeos, o livro que eu estou lendo é Mona Lisa Overdrive, de William Gibson. Sem enrolação, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Capítulo 33, Estrela. Ela estava esperando no carro, e não gostava disso. De qualquer maneira, não gostava de esperar. Mas o whis que havia tomado fez com que achasse aquilo realmente insuportável. Tinha que ficar se lembrando para não ranger os dentes, porque fosse lá o que Gerald havia feito com eles. Ainda doíam. Ela estava toda dolorida. Agora que pensava nisso, provavelmente, o whis não tinha sido uma grande ideia. O carro pertencia à mulher, aquela que Gerald chamou de Molly. Um tipo de carro comum, cinza japonês, que um figurão teria. Legal o suficiente, mas nada que impressionasse. Tinha cheiro de novo, por dentro, e foi rápido. Quando saíram de Baltimore, tinha um computador, mas a mulher dirigia ela mesma. Durante todo o caminho, de volta para o Sproul, e agora estava estacionado no telhado de um prédio de 20 andares que deveria ser próximo ao hotel onde Prior a havia levado. Porque ela podia ver aquele prédio maluco, aquele com a cascata e decorado como se fosse uma montanha. Não havia muitos outros carros lá em cima, e os que estavam lá se encontravam cobertos de neve, como se fizesse muito tempo que ninguém os movia, exceto pelos dois caras na cabine de entrada. Parecia não haver ninguém por lá. Lá estava lá, no meio de todas. Aquelas pessoas. A maior cidade do mundo estava sozinha no banco de trás de um carro. Tinham dito para que esperasse. A mulher não falou muito quando vieram de Baltimore. Fazia apenas uma pergunta de vez em quando. Mas com Whis ficou difícil. Mona ficar quieta. Ela falou sobre Cleveland e a Flórida e sobre Ed e Prior. Daí chegaram lá e estacionaram. Então a tal Molly havia saído há pelo menos uma hora, talvez mais. Havia levado uma maleta com ela. A única coisa que Mona tinha conseguido saber dela era que conhecia Gerald há muito tempo. E Prior não sabia disso. Estava ficando frio no carro de novo, então Mona sentou-se no banco da frente e ligou o aquecimento. Ela não podia deixar o aquecedor ligado o tempo todo, porque poderia acabar com a bateria, e Molly tinha dito que, se isso acontecesse, estariam realmente na merda. Porque quando eu voltar, vamos sair correndo. Então ela mostrou a Mona onde tinha um saco de dormir, debaixo do banco do motorista. Ajustou o aquecedor no máximo e segurou as mãos na frente da saída da ventilação. Depois, apertou os pequenos botões no vídeo que ficavam do lado do monitor no painel e sintonizou um noticiário. O rei da Inglaterra estava doente. Ele era muito velho. Havia uma nova doença em Singapura. Ninguém tinha morrido ainda, mas não sabiam como se pegava aquilo, ou qual era a cura. Algumas pessoas pensavam que havia algum tipo de grande luta rolando no Japão. Dois grupos diferentes da Yakuza, tentando matar uns aos outros. Mas ninguém sabia nada de fato. Yakuza era o tipo de coisa sobre a qual Ed gostava de ficar comentando. Então, umas portas se abriram e Angie apareceu, acompanhada por um negro impressionante, e a voz do vídeo estava narrando aquilo ao vivo, dizendo que ela havia acabado de chegar ao Sproul, depois de umas férias curtas em sua casa em Malibu, após um tratamento de desintoxicação numa clínica particular. Angie estava simplesmente maravilhosa naquele enorme casaco de pele, mas então o segmento do noticiário terminou. Mona lembrou-se do que Gerald havia feito. Tocou seu rosto. Desligou o vídeo, depois o aquecedor.
e foi de volta para o banco de trás. Usou o canto do saco de dormir para limpar o vidro embaçado. Olhou para o prédio em forma de montanha, todo iluminado, para além da corrente que cercava o terraço do edifício garagem. Era quase um estado inteiro lá em cima. Talvez o Colorado ou algo assim. Como o Steam em que Angie foi para Aspen e encontrou um rapaz. Mas Robin apareceu, como quase sempre fazia. Mas o que ela não entendia era todo aquele lance da clínica. A coisa que o barman disse sobre Angie ter ido para lá. Porque estava fissurada em alguma coisa. E agora tinha acabado de ver o pessoal do noticiário dizer a mesma coisa? Então devia ser verdade. Mas como alguém como Angie, com uma vida daquelas e com Robin Lehner como namorado, iria querer usar drogas. Mona sacudiu a cabeça, olhando para aquele prédio, feliz por não estar viciada em nada. Ela deve ter se distraído por alguns instantes, pensando em Lynette, porque quando olhou novamente, havia um helicóptero, um dos grandes, preto e brilhante, sobre o prédio montanha. Parecia lindo, coisa de cidade grande. Conhecera algumas mulheres da pesada em Cleveland, garotas com quem ninguém se metia. Mas esta Molly era outro nível. Lembrou-se de Prior jogado porta adentro. Lembrou-se do grito dele. Ela se perguntou o que era que ele finalmente confessou. Por que viu falando? E daí Molly tinha parado de machucá-lo. Deixaram o Prior amarrado naquela cadeira, e Mona perguntou a Molly se ela achava que ele se soltaria. Ou isso, disse Molly, ou alguém iria encontrá-lo, ou ele iria desidratar. O helicóptero aterrissou. Desapareceu. Dos grandes. Mesmo do tipo que tem a coisa giratória nas duas pontas. Então lá estava ela, esperando, sem porra de ideia nenhuma sobre o que mais podia fazer. Uma coisa que Lynette tinha ensinado para ela, que algumas vezes você tem que listar seus recursos que você tinha conseguido para si mesmo e esquecer o resto. Certo, ela tinha saído da Flórida. Estava em Manhattan. Parecia com Angie. Isso a fez parar. Era uma conquista. Certo, pensando de um outro jeito, ela tinha conseguido uma caríssima cirurgia plástica de graça e dentes totalmente perfeitos. Bom, encarando a coisa dessa forma, não parecia tão mal. Pense sobre as moscas naquele quarto fedorento. Sim, se ela gastasse o dinheiro que tinha sobrado num corte de cabelo e num pouco de maquiagem, bolaria alguma coisa para não parecer tanto com Angie. O que era uma boa ideia. Porque e se alguém estivesse procurando por ela? Lá se foi o helicóptero de novo, levantando o voo. Ei! A umas 2 quadras de distância e uns 50 andares mais alto. O nariz da coisa balançou em sua direção. Mergulhou. É o Whis! Meio que hesitou. Depois estava descendo. É o Whis. Não é real. Direto para baixo, em sua direção, e foi ficando maior. Na direção dela. Mas é o Whis, certo? E... então, desapareceu. Atrás de outro prédio. E era apenas o Whis. Surgiu de novo, por trás de uma esquina, ainda os 5 andares acima do terraço da garagem e continuava descendo e não era o Whis. Estava em cima dela, lançando um raio estreito de luz, branca, procurando o carro cinza. E Mona abriu a trava da porta e rolou na neve. Ainda na sombra do carro, cercado pelo trovejar das lâminas da coisa, os seus motores. Prior, ou as pessoas para quem ele trabalhava, estavam atrás dela. Então o holofote se apagou. As lâminas mudaram de rotação e ele desceu rápido. Rápido demais. Quicou no trem de pouso. Bateu no chão novamente. Os motores desligando, expelindo chamas azuis. Mona estava de 4, perto do para-choque traseiro. Escorregou quando tentou ficar em pé. Houve um som de tiro. Uma parte quadrada
da fuselagem do helicóptero explodiu e derrapou sobre o concreto manchado de sal do estacionamento. Uma saída de emergência laranja, brilhante de 5 metros, foi expelida e se inflou, com uma boia para crianças. Mona se levantou mais cuidadosamente, apoiando-se no para-choque do carro cinza. Uma figura escura em um agasalho balançou suas pernas sobre o escorregador e desceu, sentada como uma criança. Num parquinho, outra figura veio em seguida. Está enrolada numa jaqueta com um capuz enorme da mesma cor do escorregador. Mona tremeu, enquanto a de laranja guiou a outra em sua direção, para longe do helicóptero preto. Era. Quero vocês duas atrás, disse Molly, abrindo a porta do lado do motorista. É, você. Foi o que Mona conseguiu dizer para o rosto mais famoso do mundo. Sim, disse Angie, seus olhos no rosto de Mona. Parece ser. Vamos lá, disse Molly, sua mão no ombro da estrela. Entre. Seu negão marciano já deve estar acordando. Ela se voltou e olhou para o helicóptero. Parecia um grande brinquedo parado, sem luzes, como se uma criança gigante o tivesse largado no chão e esquecido ali. Melhor que esteja, disse Angie, subindo na traseira do carro. Você também vem, querida? Disse Molly, empurrando Mona para a porta aberta. Mas, eu quero dizer, mexa-se. Mona subiu, cheirando o perfume de Angie, o pulso tocando a suavidade supernatural daquele casaco de pele grande. E vi você, ouviu a si mesma dizer, no vídeo. Angie não disse nada. Molly escorregou para o banco do motorista, fechou a porta com força e deu partida no motor. O capuz laranja estava ajustado bem apertado. Seu rosto, uma máscara branca com olhos prateados vazios. Em seguida, estava descendo a rampa coberta, fazendo a primeira curva. Desceram 5 andares, daquele jeito, numa espiral estreita, até que Molly se levou para filas de veículos maiores, iluminados por faixas de neon verde na diagonal. Parapentes, disse Molly. Você já viu algum parapente lá, em cima, no Envoy? Não, disse Angie. Se a segurança da net tiver alguns, já pode ter chegado lá, em cima. Ela parou o carro atrás de um overcraft, longo e quadrado. Um branco, com algum nome pintado nas portas traseiras em letras azuis quadradas. O que está escrito? Perguntou Mona, e Dom ficou ruborizada. Cathode Katten, disse Angie. Mona pensou ter ouvido aquele nome antes. Molly estava do lado de fora, abrindo as enormes portas, puxando para fora aquelas rampas de plástico amarelo. Depois voltou ao carro. Deu uma ré e entraram direto no Rover. Tirou o capuz laranja e sacudiu a cabeça para soltar o cabelo. Mona, você acha que pode sair e empurrar as rampas para dentro? Não são pesadas. Não pareceu uma pergunta. Não eram pesadas. Ela se colocou atrás do carro e ajudou Molly a fechar as portas. Podia sentir Angie lá no escuro. Era realmente Angie. Senta na frente, coloque o cinto e se segure. Angie? Ela estava sentada bem ao lado de Angie. Houve um sopro forte quando Molly encheu as bolsas de ar do Rover. Depois estava planando, descendo a rampa espiral. Seu amigo já deve estar acordado, mas ainda não consegue se mover muito. Mais uns 15 minutos, disse Molly. Saiu da rampa de novo. E dessa vez Mona perdeu a conta dos andares. Este estava cheio de carros chiques, pequenos. O Rover acelerou ao longo de um corredor central. Dobrou à esquerda. Terá sorte se ele não estiver nos esperando aí fora, disse Angie. Molly parou a uns 10 metros de um portão de metal pintado com listras diagonais, amarelas e pretas. Não, disse Molly, pegando uma caixinha azul de um compartimento no painel.
ele é que terá sorte se não estiver esperando lá fora. A porta explodiu com um flash laranja e um som que se chocou no diafragma de Mona, como uma pancada direta. A porta aterrissou na rua úmida em meio a uma nuvem de fumaça e, em seguida, estava passando por cima dela, dobrando, o rover acelerando. Isso foi incrivelmente brutal, não é? Disse Angie. E depois... Eu sei, disse Molly, atenta na direção. Às vezes é a melhor forma. Mona, conte para ela sobre Prior. Prior e seu namorado. O que você me contou? Mona nunca se sentiu tão envergonhada em sua vida. Por favor, disse Angie, me conte, Mona. Foi simples assim. Seu nome, Angie Mitchell, tinha realmente dito seu nome. Para ela, ali mesmo. Isso quase a fez desmaiar. E é isso, pessoal. Eu vou terminando esse capítulo por aqui. Que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Bye, bye!